Amigos do esporte, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. 12:07, aqui em Cancún, no México. 14h, 7 minutos no Brasil. Vamos ao quarto jogo do dia. Quarto dia de competição na 23ª edição da Copa Caribe Futebol Master. Quarto jogo do dia. De Grená, o Domingão Jundiaí Brasil, que na estreia tomou uma goleada do Deportivo Cancún pelo placar de 7-0. Do outro lado, o favorito Engemon, que vem com a base do time que brilhou em Cancún no ano passado, brilhou na Copa Europa. Jogadores que costumam desequilibrar. O elenco inteiro do Engemon: Fábio, número 1, Chuchu 2, Ricardo Dias, número 3, Pintado 4, Robson Melo, número 5, Renato meia dúzia, Candão 7, Banha 8, Marcão, número 9, Robson 10, Marcelinho, número 11, Gui Gasper, o goleiro, número 12, Chiquinho, ex-Palmeiras, com a número 13, Dandi 14, Cebinha, número 15, Tizil com a 16, Magó 17, Marquinhos 18, Neto 21, Alemão 23 e Cimei 25. Todo de branco é Engemon, que já vai para uma investida com Tizil. Toque de calcanhar do Marquinho na entrada da grande área, pode ser o primeiro, foi pênalti. Indiscutivelmente pênalti do Júnior Boi. Derrubado o jogador da Engemon, pênalti que o árbitro Marcelo Rogério marca e sem reclamação nenhuma. Pênalti indiscutível de concurso. Calçou o jogador por trás quando não tinha mais condições de alcançar a bola. Na marca de 2 minutos deste primeiro tempo, Marcão pode abrir o placar do jogo. Partiu Marcão, defendeu Paulo, a sobra Marcão pro gol, a bola vai entrando, tira a defesa, ele insiste, perde o pênalti Marcão. Rolou no meio do gol e o Paulo acabou defendendo. Kaiber desperdiça o pênalti o Marcão. E bem cedo no jogo, né? Bem cedo no jogo. O goleiro lá desabou, o choque foi muito forte. Agora, a tendência, Edmar e o Marcelo que está aí do lado, daqui a pouco vai falar também. A tendência é uma vitória tranquila do time da Engemon. O futebol, a gente fala muito, Marcelo, que futebol não tem lógica. Ele não tem lógica até certo ponto. Tem horas que você precisa adotar um critério e falar a realidade dos fatos, como é desse jogo aqui. O Engemon é muitíssimo superior ao pessoal Jundiaí Brasil. A gente viu as duas equipes participar da competição até aqui e a qualidade da Engemon, que a gente já conhece. É da Engemon ou do Engemon, Marcelo? Engemon. Ah? Da Engemon. Ela é tão flagrante que está permitindo que eu fale dessa forma, uma coisa que normalmente não se utiliza, dessa antecedência de tanta convicção, que um time é muito superior ao outro e que por isso a tendência de vitória é do Engemon, até com tranquilidade. Daqui a pouco a gente vai ouvir também o Gato que está aqui ao nosso lado, só passando a equipe do Domingão Jundiaí. Para você que está no chat participando, mandando sua mensagem, para você que ligou nesse momento seu computador, a Engemon perdeu uma penalidade máxima com o Marcão, pênalti sofrido pelo Cebinha. O time do Domingão com Paulo, goleiro que defendeu o pênalti, Jonas número 2, Duzão 3, Adilson 4, Edu 5, Júnior Boi meia dúzia, Vagão com a número 7, 8 Cláudio, 9 Daniel, 10 Fabinho, 11 Pavão, 12 Walter, 13 Jander, 22 Henrique, 23 Duda e o 26 Vlad. É o elenco do time de Jundiaí, que na estreia perdeu para o Deportivo Cancún. Por o ataque Engemon com Banha, na frente Marquinho, desarmado, toma Pavão, Vagão quase se complica, Júnior Boi fica com ela. Banha. E a bola vai saindo. Gato, prazer imenso tê-lo aqui ao nosso lado. Você que faz parte da família Engemon.
Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer novamente aí o convite de vocês para poder estar aí com vocês comentando essa partida e dizer realmente concordo com as palavras do Kaider. Inclusive a Engemon mudou a formação hoje, não veio mais com 4 no meio, veio com três homens de frente, o Cebinha, o Marcão e o Marquinhos da bote, tirando o Marcelinho, que é o meio armador, jogando com 2 volantes e com um meia só. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que a tendência é, no desenrolar do jogo, a superioridade técnica da Engemon fazer prevalecer. Aqui no chat, já participando conosco, Leandro 41. Vamos, Engemon, torcendo muito. O Vitor também coloca, vamos, Engemon. China, do UPA Jundiaiense 2014, no apoio aos amigos do Domingão. Muito obrigado a todos vocês que mandam suas mensagens. Ataca Engemon 0-0, 5 minutos primeiro tempo. Inversão do Marquinho, na ponta direita para o Chuchu. É o Chiquinho. Ele parou, prendeu para o Magó. De novo com o Chiquinho. Levantou pro Tizil, dominou perna esquerda pro gol, bateu para fora. Tiro de meta pro Domingão. Já tivemos grandes goleadas neste 4º dia de competição. Total de 10 jogos hoje. Esse é o meu 4º, tem mais um depois. E na sequência o Sidney Botelho, o clone do Máscara. Aliás, eu fiz uma montagem, Kaiber, no Facebook. Faço questão de mostrar ao querido amigo para você ver se eu tenho razão ou não do que estou dizendo. Tá aqui, não me deixa mentir. Os irmãos Máscara e Sidney Botelho. Mostra aí pro gato. A bola é solta no meio campo. Se pintar o Sidney Botelho de verde, é o Máscara. Fiz algumas montagens, está lá no meu Facebook. Grande Sidney Botelho. O Dali no gol. Magó. Marquinho. Cebinha. Entrou na área. É o motorzinho do time. Ele fintou. Consegue se livrar da marcação. Faz boa jogada. Olha, vai fazendo fila. Consegue evitar a saída. Só que a bola acabou passando da linha. É tiro de meta pro Domingão, que tá jogando na terça. Vai bater o tiro de meta o goleiro Paulo. Paulo César Bertolani defendeu uma penalidade máxima cobrada pelo Marcão. 0-0, 7 minutos e meio. Vem Engemon com Marquinhos. Traz pelo meio, perna direita, bateu mal pro gol. Tiro de meta pro representante de Jundiaí. O árbitro do jogo é o Marcelo Rogério. Temos bons árbitros participando da Copa Caribe. José Henrique de Carvalho, Wagner Riuei, Péricles Bassols, Rudi Ângela de Aruba, Banha. Na defesa, o bom zagueiro Ricardo Dias. Esse é o Chiquinho. Magó se apresenta pelo meio, tem Robson Melo também. Esse é Robson Melo. Banha. Tizil vai passar no overlap. Toque no meio pro Marquinho, recolheu. Passe foi defeituoso, facilitou o trabalho do Henrique. Lateral para Engemon. Tizil cobra, põe a bola para Banha. Voltou pro Tizil. Cortou facilmente o Henrique, escapou da falta, entrou na área. Perna esquerda, levantamento fechado. Paulo no alto pega. Edmar, agora tá muito claro, né, a postura tática aí do Domingão Jundiaí. Eles jogam com... Vai lá. Vai pro ataque, Daniel. Tenta contra-atacar o time de Jundiaí. A bola é recuada pro Jander. A gente elogiou bastante o Jander na partida contra o Deportivo Cancún. Daniel faz boa jogada por dentro. Banha chega para ajudar na defesa. Pintado fica com ela. Completa, Kaiber.
proposta tática do adversário da Engemon, do Domingão, Jundiaí Brasil, é muito clara. 2 jogadores na frente e 8 praticamente dentro do seu campo, mas da intermediária para trás. Eles sabem que estão enfrentando um time de muita qualidade, por isso essa postura. O Júnior Boi sai jogando para a defesa do Domingão. Aí Jander. De primeira, Daniel. Jander. Pavão. Vagão. Se agora há pouco tínhamos, né, Caiber, o time dos Inhos, agora temos o time do Zão. Bola pro ataque da Engemon. Cebinha pode fazer o gol, saiu o goleiro, limpou. Tacou o gol aberto, tocou de lado, afasta a tira defensiva do time de Jundiaí, completa Vagão. Tá amadurecendo o gol da Engemon. Gato, tá faltando o toque final, né, Gato? Um pouquinho mais de seriedade nos atletas da Engemon, mas corroborando de novo, que é muito fácil comentar. Aliás, eu queria até ressaltar, é fácil comentar depois aqui do Caiber, viu? A experiência dele, a visão de jogo, porque o que ele falou não tem a proposta de jogo, como é que os times vão se portar. O time, inclusive o time de Jundiaí, é tudo mesmo, é o Vagão, é o Júnior Boi, time pesado, é um time pesado, né? Tecnicamente até sabem jogar, mas é um time pesado. E o time da Engemon é um time muito mais leve, né? Então isso aí deve fazer diferença nesse calor também aqui em Cancún, isso faz muita diferença. Mas acho que está faltando um pouco mais de tranquilidade, não é nem seriedade, é tranquilidade para a Engemon mesmo. Olha, vem uma informação aqui que a gente vai confirmar e se for verdadeira, será uma ótima para o futebol mundial. Joseph Blatter acaba de renunciar na FIFA. O Gustavo está trazendo essa informação. Se realmente for verdade, uma excelente notícia para o futebol mundial, Caiber. Eu sou a favor que no futebol e alguma outra função que é exercida por governantes, que não se repita, que não seja feita a reeleição, que não seja aprovada a reeleição, porque isso acaba tornando um ciclo vicioso, fica tudo muito fácil, se conhece demais todos os bastidores, e isso poderia perfeitamente ser evitado, principalmente como é o caso da nossa CBF, é o caso das federações estaduais e como também a FIFA. O Leandro está confirmando aqui, ó. Eu confirmo, Blatter fora. Excelente notícia para o futebol mundial, a renúncia do Joseph Blatter. E até dando um pitaco, eu até o meu escritório, ele mexe com um pouco de parte de direito desportivo, a gente mexe muito com essas federações. Eu acho que a transparência no futebol, ela tem que se fazer presente. E o órgão máximo, que é a FIFA, há muitos anos já não se faz presente. Já não se fazia na época do Julito Coutinho, então, e do João Avelange, desculpa, do Julito Coutinho não, do João Avelange. Eu acho que, eu concordo com o Caiber, reeleição é uma coisa que não tem porquê. Agora, se perpetuar no poder, como o José Blatter já viu se perpetuando, isso é inadmissível. Agora que conseguiram pegar todos eles, então eu acho que ele o fez em boa hora, porque ele tem muita coisa embaixo do tapete dele que ele vai ter que responder. Valeu, Gustavo, que foi quem trouxe a informação. Ele coloca aqui absolutamente confirmado, Elimar. Muito obrigado, Gustavo. Você nos alegrou com essa informação. Um abraço, China, também, trazendo um pouco da história do Domingão. Primeiro esse ataque da Engemon, passe para o Marquinho. Ele recebeu na esquerda, olhou para a grande área. Fechou Melo, recebeu, pode fazer o gol. Bateu em cima da marcação. Aí chega o Júnior Boi. Batendo para trás, escanteio para Engemon. O Domingão é um grupo criado em 1997, tem 18 anos. Para os rachas aos domingos de manhã. Hoje também às quartas à noite. Conta com aproximadamente 70 amigos. Objetivo, futebol e amizade. Muito obrigado, viu, China, pelas informações do Domingão de Jundiaí. Esse é o Edu. Para mim, o melhor jogador do time de Jundiaí, o Edu. Agora sofreu a falta, o árbitro não dá. Tizil ficou com ela, perna esquerda pro gol. Pimba! Gol da Engemon! Tizil, número 16. Edson Gomes de Mouro Tizil. Perna esquerda na bola no cantinho do goleiro Paulo. Caiber, tá aberto o placar do jogo. Dizem que a porteira está aberta. 14 minutos, primeiro tempo. É verdade, você tem toda a razão. Agora o Tizil
dentre as tantas virtudes que ele tem, uma delas é essa, o chute forte de fora da área e não tem pé, é esquerdo, é direito, com a mesma eficiência. Ele já tinha tentado uma vez de fora da área, a bola desviou um pouco, mas faz 1-0 aí com justiça, né? Para um time que já perdeu um pênalti, já teve mais situações, o 1-0 está bem no jogo. Participe conosco, continue mandando suas mensagens no chat, afia.com.br. Daniel, Pavão, bola pro Vagão, desarmado pelo Marquinho, tome contra-ataque da Ingemon. Marquinho, de lado, a bola era pro Cebinha. Corte do Júnior Boi. Falta em cima do Jander. Robson Melo acabou cometendo a falta. Até mesmo porque o Caio falou a verdade, o Tizil, ele tem essa pontaria, ele tem essa facilidade em bater na bola, porque também se encontra, por mais que esteja 40 e poucos anos, se encontra em atividade profissional até hoje, no futebol de salão, no futsal de São Paulo. Então é um cara que treina ainda, é um cara que se dedica, é um cara que se cuida muito e a gente vê em campo a diferença. E não tem vergonha de estar no gol, coisa que o brasileiro, o jogador brasileiro não tem essa característica. O jogador brasileiro não chuta em gol como o jogador europeu. E o Tizil, ele se diferencia exatamente por causa dessa característica dele. Kaiber amarelou pro Robson Melo pela entrada que deu no Jander. Ele já tinha feito uma falta antes e agora houve a reincidência. E foi uma falta, uma pegada forte por trás. Essa falta, quando o jogador comete por trás, não foi. Não foi pro Robson Melo. Quando tem a dificuldade de poder se defender sequer, então uma falta ela acaba sendo muito violenta. Para não esquecer, até para não fugir do assunto depois, as federações, vou falar do Brasil, as federações do Brasil estão cada vez mais ricas. A Federação Gaúcha agora construiu uma obra maravilhosa, a 200 metros, numa vista maravilhosa para o Rio Guaíba, com o pôr do sol, quando tiver sol todos os dias, um espetáculo que até teria que pagar ingresso para assistir. Então as federações estão cada vez mais milionárias e os clubes cada vez mais pobres. Magó com Marquinho. Tizil. Autor do único gol até agora em Gemão 1-0. Banha vem para o apoio. Se mexe Marcão na entrada da grande área. Banha prende. Tizil. Lançamento para o Magó na grande área. Ele consegue a finta, vem e coloca a bola para fora. O zagueiro Adilson. Escanteio para Engemão. Pode ser uma jogada ensaiada. O Chiquinho tem pressa, bate. A bola chega para o Magó. Recua com o Tizil. Foi daí que ele fez o gol. Prende pela meia direita, aciona o Chiquinho. Preparou, levantou para a boca do gol. No peito do Ricardo Dias. Ainda ele. Bola para trás com o Chiquinho. Preparou, levantou na segunda trave para o Cebinha. Tá amadurecendo o segundo gol. Bela finta, escapou por dentro. Cebinha levantou no segundo pau. De cabeça, põe a bola para fora. Júnior Boi. Quem tocou essa bola para fora foi o Duzão número 3. O Júnior Boi tá na trave. O Duzão Eduardo Prandini. O Duzão. 17 minutos e meio. Primeiro tempo, escanteio para Engemão, levantamento no segundo pau, foi forte para o Ricardo Dias. Tiro de meta para o Domingão, Jundiaí, Brasil. Toda vez que eu falo Domingão, eu dá vontade de falar Domingão do Faustão. Só falando uma questão de... Lá em São Paulo também, trazendo até mesmo essa notícia, nós que somos associados lá do São Paulo Futebol Clube, nós estamos com esse grande problema lá em relação à oposição. A oposição hoje cobra uma diretriz maior do presidente Carlos Miguel Aidar, pela transparência de alguns contratos, a questão do Morumbi, da cobertura do Morumbi, a questão da renovação de uniforme, da patrocinadora de uniforme, porque o que a gente cobra é sempre... Vamos ver, o Cebinha recebeu do Tizil, pode ser o segundo, bateu, pimba! Gol da Engemon! Cebinha faz o segundo. Júnior César da Silva, o Cebinha, na marca de 18 minutos, primeiro tempo, Cebinha 2-0 para Engemon. Pode completar, Gato. E até mesmo a gente está trazendo essa informação que hoje existe uma facção muito grande no São Paulo Futebol Clube, da pessoal da oposição, que cobra aí uma auditoria maior,
teve uma questão muito difícil com a patrocinadora de roupa lá que assinou com o São Paulo, uma questão de uma comissão muito grande, uma pessoa ligada ao pessoal da presidência, aí que está dando problema. É que a gente cobra a transparência no futebol, né? Em todos os setores, não só em federações, mas dentro do clube também, que a entidade é uma entidade sem fim lucrativo, e o que mais se vê são dirigentes ganhando dinheiro em cima dos clubes. Perfeito, esse é o Gato, trazendo um panorama também do que acontece no São Paulo Futebol Clube, um dos times mais poderosos do mundo, não só do Brasil. Tizil com Cebinha, autor do segundo gol, passou Marquinho pedindo. Impedimento marcado, o Marquinho estava um pouco à frente. Kaiber 2-0 para Engemon. Quando chega, marca. Um gol natural, ao mais alto estilo da Engemon. Porque Tizil visualizou a entrada do Cebinha na diagonal, a bola foi, aí com tranquilidade. Agora sim, agora o Cebinha acertou, fez o gol, mas a vantagem a gente nota, aquilo que era na teoria começa a se justificar e na prática com os 2-0. Marquinho, linha de fundo, cruzou pro Marcão, Paulo defendeu! Defende o goleiro do Domingão. E o Marcão já perdeu um pênalti no jogo. Eu queria registrar, desculpa até estar falando demais aqui para você. Não, fique tranquilo, Gato. Mas temos que ser honesto, do time do Domingão aí, realmente o goleiro Paulo aí é um excelente goleiro. Por mais que a defesa dele deixe ele toda hora vendido aí nos lances, ele é um excelente goleiro, viu? Porque não é fácil aí jogar com uma defesa pesada, que toda hora deixa os atacantes cara a cara com ele. Levantamento para a boca do gol pro Cebinha, pegou por baixo da bola, mandou longe. Poderia ter estufado a rede agora o Cebinha, no cruzamento do Chiquinho. Muitas vezes o exagero na força num chute que nem esse, ele acaba prejudicando o lance. Um toque, uma bola colocada com menos força seria o mais ideal. Mas enfim, o Domingão Jundiaí, ele tem mais 2 jogadores. O Jander, esse é o camisa 13, Marcelo, é bom jogador. E o 9, boa habilidade, mas o problema é esse, né? Tu precisa parceria, tu precisa o complemento, porque sozinho fica complicado. Chiquinho. Engemon 2-0. Esse é o Marcão. Marquinho. Na meia pro Magó. Magó, que é o Márcio Ambrusti. Marquinho, jogada pela esquerda, trouxe para a perna esquerda, bateu pro gol, explodiu a bola no Duzão. Marcão pega a sobra, põe para Magó, tentou enfiada no meio, Edu estica a perna. Bola no meio com o Daniel, jogador mais habilidoso do Domingão. Daí a Jander, falta do Magó. E lembrando também, viu, você, Alcaide, que a Engemon ainda tem alguns jogadores no banco lá que teoricamente seriam os titulares, mas que estão se poupando para uma eventual semifinal. Lógico, o jogo não acabou ainda, mas é o que a gente está falando aqui. Entre eles o Marcelinho também, né? Marcelinho, o Dandy, que é o Dandy. O Neto, que está jogando 2 categorias, ele está no tradição, né? Está se poupando. Nós temos lá o Cândido, que é um atacante também, tá meio fora de forma, pesado, mas é um cara que faz gol, atrapalha bem lá a defesa do Avisal. Então, o pastor tá só entrando em tradição. Né? Então, são jogadores também que estão se poupando aí, porque sabe que vai vir chumbo grosso do outro lado aí, que tem 2 times fortes aí que podem pegar a Engemon. 23 jogadas, primeiro tempo, 2 para Engemon. Tizil e Cebinha, 0 pro Domingão de Jundiaí. Bola no meio com o Edu. Magó aperta, evita a saída. Encosta Chiquinho. O lateral põe no meio com o Tizil. Cortou o Vagão. Tizil é levinho, bate forte pro gol. Fez um gol desta forma. Abre o jogo na direita. Vem Magó. Levantamento para a área. Afasta a defesa, cai no meio com o Jander. Abertura com o Pavão. De lado com o Vagão. Na frente com o Daniel. Ele deixa para trás o Banha. Ainda Daniel, cruzamento para a área. Robson fica com ela. Ricardo Dias. Esse é um dos reforços, né? Da Engemon. Já me chamava a atenção o Magó.
logo na chegada aqui a Cancún. Chiquinho para Tizil. Passou Magó pedindo, escapou da falta o Tizil para Magó na linha de fundo. De novo o Tizil. Fechou as pernas o Vagão. Jander. Bola do peito do Pavão. E a volta do Chiquinho. Sentiu o Pavão. Tizil. Recebe do Ricardo Dias, abre os braços, pede Marquinho. Deixou para trás o marcador. Na frente com o Marcão, uma devolução. A bola cai na ponta esquerda pro Cebinha. Parou, preparou e passou a bola errado. Para tirar o Duda com a 23 que entrou agora há pouco no jogo. Banha. Passe pro Marquinho. Fez a jogada de pivô. Edu vem com ele. O Robson também. Pintado. Chiquinho vem para o apoio, 25,5, primeiro tempo, 2-0 em Gemon. Robson, perna direita na bola, chutou forte por cima do gol. Pois não, Caiber. Edmar, é jogo de um time só, né? E veja que mesmo assim, a Ingemon atua com 2 marcadores de meio de campo, o Magó e o Batista. O Batista já fez falta, o Magó já fez falta. Deixa o Tizil um pouquinho mais liberado. Para poder fazer aquele balanço de chegar na frente, chegar batendo como ele fez o gol. Joga aplicado, iniciou, eu concordo com o Marcelo, iniciou meio molenga o time, meio frouxo, né? Achando que resolveria assim, caminhando daquela forma. Não. Depois que se aplicou um pouquinho, acabou fazendo 2-0. Então é um time que está aplicado dentro do campo, tem uma formação tática interessante, porque ataca bem e se defende bem. E precisa buscar o equilíbrio realmente, porque logo adiante, o Marcelo sabe disso, vai ter parada mais complicada. Bola solta no campo de defesa do Domingão. Esse é o Daniel. Uma das boas figuras do time de Jundiaí nesta competição. Recebe a bola do Vagão. Toca atrás, Tobi, lançamento para a chegada do Cláudio. Entrou agora há pouco também o Cláudio. Ricardo Dias na cobertura. Bom demais esse zagueiro, firme. Traz com Pintado. Inversão na direita para o Chiquinho. 27, primeiro tempo, 2-0 em Gemon. Gols anotados por Tizil e Cebinha. Olha o chute de longe. Tizil gostou da coisa, o Caiber. Mas ele bate muito forte. E outra coisa a salientar, né? Por exemplo, o equilíbrio da zaga. Marcelo, no outro jogo lá, falou do Pintado. Então, ali está a experiência do futebol com a qualidade técnica e a juventude do Ricardo Dias. Então, 2 jogadores que se complementam. E zaga é assim, um que afina e o outro que engrossa. O Pintado, quando tiver que dividir, ele vai. Já o Ricardo Dias, quando tiver que dividir, vai dividir, mas ele vai procurar, na medida possível, sair jogando direto já. Então, é um time que tem um equilíbrio tanto atrás quanto no meio e na frente. Bons jogadores e assim, ó, adaptados a qualquer praticamente esquema tático. O Tizil, que tiver que jogar mais atrás, joga. Se tiver que jogar na frente como atacante, vai também. Ó, Cebinha, entra na área, pode ser o terceiro. Ameaçou, chutar, enganou o goleiro por cobertura. Pimba! Gol da Ingemon! Agora fica a dúvida se a bola foi tocada pelo Marcão antes de entrar. O Marcelo Rogério confirma gol do Marcão. Camisa número 9 é o terceiro gol da Ingemon. O Marcão literalmente estragou aquele que seria um dos gols mais bonitos da Copa. Mas o Cebinha sabe que às vezes tem que passar a bola pro chefe, né? Às vezes tem que passar a bola pro chefe poder fazer o gol. Mas fora a brincadeira, o Cebinha, quando ele foi relacionado para vir para Cancún, um dos motivos é a velocidade dele, né? A velocidade dele, o arranque, a habilidade dele em driblar em velocidade. E hoje ele até saiu jogando pela motivação de ser um time mais pesado. Mas, teoricamente, a direção técnica tinha o intuito de utilizar ele sempre aos segundos tempos, pelo calor que Cancún se apresenta, né? E pegaria os times adversários já mais cansados.
Então ele veio hoje, simplesmente mudou, mas ele era um jogador para ser arma secreta no segundo tempo da Engemon. Bom, Renato entrou no lugar do Banha, tá em campo também o Dante, vai descansar. O Robson Melo, Kaiber, deu uma de Valdívia agora o Sebinha, porque ele ameaçou chutar, o Paulo caiu, ele deu um toque por cobertura. E como é que você adivinhou que eu ia falar no Valdívia? Ah, porque só ele acho que faz isso no futebol brasileiro. É um jogador O Valdívia é paraguaio, porque o Paraguai, bom tá no Inter. o Paraguai, tá. Não, eu ia falar do gaúcho. Não, porque o Valdívia paulista faz isso. Mas o bom é o Valdívia que tá no Inter, concorda? Concordo. Vai lá, depois eu falo. Renato, vem pra Hegemon, tenta o quarto levantamento pra área, defesa do Paulo. Pois não, Kaiber? Essa do Sebinha que o Marcelo falou há pouco tempo, que é uma opção tática, é a mesma opção que o Diego Aguirre está usando no Internacional. É solicitada a titularidade, talvez não seja o caso aqui, do Valdívia lá, por tudo que ele faz quando sai jogando, quando entra, entendeu? Só que o Diego Aguirre pensa diferente. Entende que é jogador para entrar, para pegar o time já cansado e aí sim dar o tiro de misericórdia. E o Valdívia tem feito. Só que ele está fazendo isso quando sai jogando e quando entra. Então fica a dúvida. Será que não é melhor sair jogando? Repito, não é o caso daqui, né? Você que é gaúcho, o Inter tem um zagueiro promissor, Alan Costa. Exato. É oriundo das categorias de base. O Internacional jogou o Grenal do Campeonato Gaúcho, está jogando a Libertadores, com 7 jogadores vindo da base agora. É muita coisa. Jefferson, Alan Costa, diversos jogadores da base. Olha o Tizil, emendou pro gol na trave. A sobra, Marcão vai fazer o gol, tá impedido. Ele chapelou, o goleiro Paulo fez o gol, mas o impedimento foi marcado. O próprio Alan Ruschel é da base também? É, o Alisson, o William, goleiro, que praticamente ninguém conhecia e estava na base. O Alan Costa, Jefferson, Rodrigo Dourado, Sacha, ótimo. o Nilmar, considera o Nilmar. Sim. E o Valdívia. Com o Nilmar daria 8 jogadores que estão disputando aí a Libertadores e disputaram a final do Gauchão, oriundos da base agora, há pouquinho tempo. O Eduardo Sacha, ele foi emprestado ao Goiás e fez um ótimo campeonato brasileiro. Voltou pro Inter, tava uma fase esplendorosa, rompeu o ligamento do joelho, ficou um tempão afastado. O Eduardo Sacha que tá voltando e tá voltando bem ao Inter. Sebinha pra Magó. Disputa a jogada, carrinho na bola do Júnior Boi. 32 minutos, primeiro tempo. Foi no corpo, agora a falta do Júnior Boi. Ele deu pênalti, tava dentro da área, então é pênalti. Porque daqui é difícil a gente ter a visão da risca da área. Pênalti cometido pelo Júnior Boi em cima do Sebinha. Como joga o Sebinha? Agora já está mais fácil de visualizar. Não é que está mais fácil, ainda continua com dificuldade, mas dá para perceber lá junto ao bandeirinha onde ele está agora, que ali passa a linha da área. E o jogador estava um pouquinho para cá, então foi dentro da área, é pênalti. Pênalti, dessa vez o Marcão não vai querer cobrar não, né? Não, Marcão não vai cobrar. E é o Marquinho que vai para a bola. Pinta de artilheiro, pode ser o quarto da Engemon. Marquinho, pé na direita, para fora! Podem marcar pênalti para Engemon o campeonato todo. Que eles não fazem. Que coisa, gato. E de novo o goleiro tá caído lá. Não, eu acho que os Marquinhos, o nome Marcos aí não tá dando muito certo pra pênalti hoje. É nem o ão, nem o inho, né? Nem o ão, nem o inho. Mas mais uma jogada do Sebinha que eu falei. Ele o jogo inteiro, independentemente do time, ele joga desse jeito, ele não tem medo, ele vai pra cima. E é aquela coisa, né? A mosca e o boi, né? A mosca e o boi tá ficando de saco cheio da mosca, porque essa mosca tá perturbando bastante o boi hoje aí. Mas bateu muito mal mesmo, né? Muito mal. Na Europa ele perdeu um pênalti também, o Marquinho. Eu me lembro, teve um jogo que o Kaiber comentou pra mim que o Marquinho perdeu um caminhão de gol. Foi. Nós falamos aí no outro jogo. Nós falamos, mas impressionante de sair, inclusive, na cara do gol, limpar o goleiro e chutar pra fora. Chutar pra fora, exatamente. Aí ele fala que o Morrinho acabou atrapalhando ele. Mas o Marquinho é um jogador diferenciado, que cresce quando o Marcelinho tá em campo. Ele cresce com a dificuldade do jogo. O Marquinhos é assim. E assim, ó, tem muitos jogadores no futebol que são assim. Perde gol. Só que quando a gente comenta goleador,
quando a gente vai falar dele, a gente, claro, vai fazer a crítica em cima do momento. Eles passam por momentos ruins, mas tu nunca pode fazer uma crítica definitiva, porque logo adiante ali ele te desmente. E aí tu vai ter que aplaudir ele. Bola no campo de defesa, o recuo. Errado. Olha o Domingão, chute pro gol do Cláudio. Bateu na defesa. Voltou pro Fabinho. Daniel na entrada da área. Pintado recua pro Fábio. Primeira vez que o Fábio pegou na bola. 34,5 o primeiro tempo. Primeiro toque na bola do Fábio. Desse jeito. E já claramente a Engemon começa a mexer na equipe. Agora entrou com a entrada do Chuchu, do Sheimar também, que entrou agora. Já começa a descansar os jogadores para fazer esse rodízio. O Renato já tinha entrado agora há pouco também. Sim. Para que faça o rodízio aí e evite contusão, evite desgaste físico no jogo que provavelmente já daqui a pouco tá Marquinho decidido. entra na área, toca de lado pro Marcão. E a gente comentava mesmo, eu e o Kaiber no primeiro jogo da Engemon, que o Marquinhos é uma coisa esquisita, né? Ele faz os gols impossíveis e os mais possíveis ele consegue perder. E tem uma coisa, ele joga o entrosamento, e o Kaiber falou na verdade, ele joga muito tempo junto, o Dandy, o Marcelinho e o Marquinho. Por isso que quando os três estão juntos, o rendimento da equipe sobe muito pelo entrosamento deles. Coisa esquisita foi boa, hein? Pintado. Tizil de primeira para Renato. 3-0 para Engemon. E para você que tá ligando seu monitor nesse momento, a Engemon perdeu 2 pênaltis. Olha que bola pro Sebinha, saiu o goleiro, toque, pimba! Gol da Engemon! De novo Sebinha, o segundo gol dele no jogo, o 4º da Engemon. Engemon 4, Domingão de Jundiaí 0. Se os 2 pênaltis Kaiber tivessem sido convertidos, estaríamos com 6-0 no placar. 6-0. E de novo, na característica de um jogador. E aí aquela coisa, se o time souber usar a velocidade de um Sebinha, que souber usar a velocidade de um jogador, quando tem esse jogador no time, e alguém que consiga alimentar, consiga abastecer, como foi feito agora, você tem dentro do campo um recurso muito grande para chegar perto da vitória. É o caso esse aí. Jogador de velocidade, olha... Não, esse Sebinha não é fácil marcar. Eu conheço outro, mais ou menos igual, nós já falamos sobre isso, Marcelo, viu, Edmar? Eu concordo com o Marcelo que o Niltinho ele tem mais qualidade, muitas vezes no acabamento, é mais refinado, mas que o Sebinha incomoda. Dandy, Tizil. Bom passe pro Marquinho na entrada da área. Chegou com ele mandando a bola para fora o Henrique. Olha, o Amanda Pim. Cheguei por aqui agora. Que bom que Engemon está ganhando. Cadê meu pai? Precisa saber quem é seu pai, Amanda. Passa pra gente. Quem que é o pai da Amanda? O Tadashi acha que é o Dandy. O Dandy acabou de entrar no jogo. Vamos lá, pai. Estamos na torcida. É o Dandy. É o Dante. Ela colocou aqui. Tá bem de memória, hein, Tadashi? Que beleza, hein? Aquele nosso amigo jogador, tá tudo bem com ele? Tá tudo certinho? Tá tudo bem, né? Fiquei preocupado com ele hoje. Muito exercício físico. Pois não. O maior operário da Engemon, tu sabe quem é? Dade. É o Dante. Dante. Esse é o operário. Porque ele marca... Ele sai para o ataque, ele volta. É um pitbull ali na frente da zaga, baixinho, pequenininho, mas de uma força danada. Dandy. Concorda com ele, gato? Realmente, para mim, o melhor jogador da Engemon, o mais centrado, e ele veio machucado para cá. A preocupação da Engemon foi tão grande que trouxe um fisioterapeuta para cuidar dele e mais 2 jogadores. Ele veio machucado, mas é uma coisa engraçada, porque é um jogador responsável demais, é um jogador que se cuida, é um jogador que se trata muito, não tem vício, não bebe, não faz, sabe, não participa de noitadas, nada, é um cara altamente responsável. E é por isso que o Marcão tomou até esse cuidado.
de investir num fisioterapeuta para cuidar dele e de alguns atletas. Mas eu concordo inteiramente com o Kaiber, você se acompanha há muito tempo a gente, sabe que é um jogadorzaço. Dandy, vem mais em Gemon. Placar de 4-0. Tizil, perna esquerda. A bola foi desviada, senão esse tubaço ia parar no ângulo. Entramos no minuto final do primeiro tempo, 4 para Engemon, 0 para o Domingão de Jundiaí. Engemon já perdeu 2 pênaltis. Escanteio cobrado. Tizil escapou da falta. Bola para dentro da área, o chute para o gol do Cimei. Apita Marcelo Rogério, ponto final no primeiro tempo. Placar de 4-0. A gente volta daqui a pouquinho com toda a etapa complementar. Fiquem conosco. Copa Caribe na Afia TV.